Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos para mais uma manhã de estudo nessa casa. E para darmos início, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, aqui estamos agradecidos por mais uma manhã, Senhor, onde vamos estudar um pouco o Evangelho de Jesus, esse Evangelho de luz que envolve a todos nós. Que possa estar conosco em todos os momentos, mas que nós possamos estar sempre contigo, hoje, agora. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos hoje dar continuação ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O nosso item, ele faz parte da instrução dos Espíritos, é o item 14 que fala sobre o duelo. Essa mensagem é do Espírito Francisco Xavier. Francisco Xavier, cognominado Apóstolo das Índias, jesuíta espanhol, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas. Então, Francisco Xavier, ou Francisco de Jesus Xavier, vem trazendo para nós esse texto. Esse texto do duelo vai falar para nós sobre o duelo visto pelo ponto de honra. E o que é ponto de honra? Nós fomos no dicionário e vimos que ponto de honra tem a ver com honestidade, integridade, decência, a honra, as nossas virtudes. E o que tem a ver o duelo com o nosso ponto de honra? É isso que nós vamos nessa manhã tentar entender com os Espíritos, no estudo, na mensagem de Francisco Xavier. Ele começa o item 14 nos dizendo que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu. Então, que juízo fará alguém quando nós recusamos, ou naquela época se recusava, um duelo? Que seríamos covardes? Que não teríamos honra? E nós vamos percebendo nesse questionamento do Espírito Francisco, que como nós nos deixamos levar pela opinião do outro, pelo que o outro vai achar de nós, mesmo que isso cause consequências dolorosas para os dois lados. Então, com esse questionamento, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 759, em que Kardec pergunta aos Espíritos que valor tem que se chama ponto de honra em matéria de duelo. Que valor tem? Aí os Espíritos nos alertam: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. É o que muitas vezes regia e rege a nossa reação, né, no duelo, como havia antigamente, ou duelo hoje em dia, intelectual, até mesmo das nossas atitudes. É o nosso orgulho e a nossa vaidade posta em prova. Não é nem a honra em si, mas mexeu com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. E na questão 759, a Kardec pergunta: mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa fora covardia? Então eu empenhei minha honra naquele momento, às vezes com a cabeça quente, né, no afã de ser cobrado por uma atitude, e em dado momento eu decido não realizar aquele ato que eu refleti. Será que é uma covardia? E os Espíritos respondem: isso depende dos usos e costumes de cada época, né? Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que repararão agravos. Então, nosso ponto de honra está acima das nossas paixões.
É o que nós vimos lá quando fala da nossa integridade, da nossa decência, das nossas virtudes, nossa honra, dos sentimentos que nós vamos conquistando moralmente, do que em atos que vão colocar em risco vidas, relacionamentos. E uma nota de Kardec, ele nos traz a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Então Kardec fala para nós que há muito mais honra em você reconhecer a sua falta, que você se equivocou, que você agiu errado. E há muito mais honra em você perdoar se você foi o ofendido. Situações difíceis, muito mais difíceis de reconhecermos do que naquela época de você resolver tudo no duelo. Era bem mais fácil quando você tem que mexer nos seus sentimentos, deixar de lado o seu orgulho e a sua vaidade, reconhecer o quanto você fez de errado ou prejudicou alguém. E aí nós temos que entender que nós temos esse reconhecer e a reparação. São duas atitudes que nós temos que caminharmos juntos. E ele fala para desprezar os insultos, esses debates estéreis que não vão levar a nada, né? Situações que a gente vai falar, vai bater boca, vai um ofender o outro, um vai dizer coisas sem necessidade que não nos levam a nada, a nenhuma atitude boa, a nenhum sentimento de reconciliação. Então, o estudo da noite vem nos trazer essa parte do ponto de honra, que como Kardec fala, que há mais honra quando nós reconhecemos se erramos ou se perdoamos, ou quando perdoamos. Então vamos continuar a mensagem. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo fasto do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco. As pessoas que pensavam que a honra se resolvia na agressividade, no confronto, no duelo, porque esse texto vai nos remeter à situação da época que existia esse duelo, mas que hoje nós temos outros tipos de duelo, os duelos intelectuais, as fake news, né? As fake news, todas essas redes de internet. Isso é um duelo atual, em que a gente fica um agredindo o outro, um massacrando o outro, um agindo de forma errada para com o outro. Esse é o nosso duelo atual. Então, os loucos, as pessoas que pensavam daquela forma, poderia cobrar essas atitudes, mas as pessoas sensatas, as pessoas que tinham essa visão moralizada de que a vida tem um valor maior, de que as coisas podem ser resolvidas de uma outra forma, de uma forma melhor, através do diálogo, através do reconhecimento, vão questionar essas atitudes, como a gente acredita que naquela época existia sempre aquelas pessoas que queriam acalmar os ânimos, fazer as pessoas refletirem, enquanto outras faziam com que aqueles ânimos fossem mais acirrados. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Então, às vezes, meus irmãos, por uma palavra
dita de forma impensada. Às vezes aquele irmão está num momento muito complicado, está num momento muito difícil com ele mesmo, e ele reage a uma palavra nossa, age de forma inesperada, agressiva, e nós damos corda, alimentamos esses sentimentos, em vez de entendermos que aquele momento ele está passando por dificuldades. E aí nós levamos à frente aquela rixa, aquela mágoa, aquela inimizade, deixamos de falar ou de conviver ou de ter amizade com familiares, com amigos, por conta de uma situação, de uma palavra que poderia ter sido refletido, poderia ter sido guardada no nosso silêncio para um momento melhor, para quando tudo estivesse mais calmo, ele estivesse mais calmo, nós também mais sereno, conversarmos. Mas nós reagimos ao invés de agirmos corretamente. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Essa é a reflexão que nós temos que fazer no momento em que viermos a sermos ofendidos, ou no momento em que um carro nos cortar, ou no momento em que alguém agir de forma não honesta para conosco. Como eu tenho que agir como cristão? Qual é a palavra, qual é o sentimento, ou é o meu silêncio que naquele momento tem que ser usado? Então, a gente tem que usar sempre esse pensamento. Eu sou cristão, eu sigo o ensinamento do Cristo, o que ele me ensina, qual a atitude que eu tenho que ter, para que minha vida não entre em processos de duelos emocionais, de palavras, de atos. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher, o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai, que lhe servia de amparo? Vamos imaginar naquela época em que o duelo acontecia, o duelo físico de tirar a vida um do outro, porque se sabia que um dos dois perderia a vida. Imagina quando a consciência cair em si e ele perceber que ele privou uma família de seu pai, deixou órfão filhos, destruiu uma família, deixou viúva uma mulher. Qual o sentimento que vai naquele espírito? Se nesse momento da sua encarnação ele não tem essa consciência, com certeza, meus irmãos, quando desencarnar, em que nós vamos estar com a visão mais apurada das situações, dos nossos equívocos, como essa alma vai se sentir culpada? Quantos remorsos e a certeza de que vai ter que reparar em algum momento essa situação. Se nós prendemos a nossa vista à vida material e achar que a vida termina com o corpo, acabou-se, né? Poderíamos dizer. Mas não, nós acreditamos na imortalidade da alma. Então, essa ação ela vai ter uma consequência. Nós temos uma lei de causa e efeito. Se trazemos dor para esse momento, para um grupo de pessoas, com certeza eu vou ter que me redimir. E eu vou ser aquele que vai me cobrar. Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Então a gente viu que a gente tem o reconhecimento dos nossos erros, reconhecer que eu errei, e depois eu tenho que consertar
consertar aquela atitude. Eu tenho que reparar os agravos, as faltas, levando ao sentido do duelo físico que se usava naquela época. Eu vou ter que reparar e expiar a morte que eu causei, os danos que eu causei. E tendo nós a visão de espíritos imortais que nós somos, com certeza nós vamos querer reparar, porque nós vamos querer caminhar livremente, sem o remorso das nossas atitudes. Então nós vamos reparar e expiar essas atitudes, esses equívocos, porque faz parte de um passado espiritual nosso. Certamente, porém, quanto ao ofendido, convenho em que algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas do que lhes são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Então, a pessoa que está ofendida, que foi ofendido, ele também está sofrendo. A gente pode achar que não, ele não sentiu, ele não se ofendeu, mas não, magoou profundamente. E quantas vezes nós magoamos uma pessoa e nem percebemos? Achamos que a nossa palavra, ou o nosso olhar, a nossa atitude foi normal, foi aceito, foi justo. E nós não percebemos o estrago que causamos naquela criatura. São os nossos duelos emocionais, inteligentes, que usamos da nossa inteligência, da nossa palavra para magoar, para ofender. Nós vemos que muitas vezes na mídia as pessoas são massacradas, jovens acabam pensando em suicídio por conta de situações que colocaram a respeito deles. São os nossos duelos atuais e que não nos cabe mais, porque lá do outro lado tem pessoas que sofrem, que vão sentir na pele. E como vamos nos sentir se formos nós o responsável de levar a pessoa à depressão, ao suicídio, por criarmos situações muitas vezes que não dá para nós revertermos? Esses são os nossos duelos atuais. É claro que ainda existe a violência física, pessoas querendo justiça com as próprias mãos. Não nos cabe mais, meus irmãos. Não nos cabe mais. Porque nós vamos responder por cada atitude nossa, por cada dor, por cada lágrima, cada vida, cada palavra que nós fizermos e pronunciarmos aos nossos irmãos, contra os nossos irmãos. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra o miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Nós sabemos que não, porque somos espíritos imortais, sabemos da sobrevivência da alma. A afronta, mágoa, rancor, ódio, eles vão se perpetuar, o espírito leva consigo, como leva o amor, o carinho, o perdão. E nós temos que lembrar do que Jesus nos ensinou o tempo todo sobre a reconciliação. Quando ele fala para nós em Mateus, capítulo 5, versículo 24, quando a pessoa ia deixar uma oferenda aos deuses, a Deus, ele fala assim: deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Ele começa a falar para nós em Mateus 5, 24.
deixa a tua oferta e primeiro reconcilia-te com teu irmão. A importância de nós nos reconciliarmos. Eu posso orar, eu posso fazer minha prece, eu posso acreditar, mas eu tenho que olhar para dentro de mim e ver que eu não tenho nenhuma rusga com ninguém, meu irmão. Eu tenho que me reconciliar. E em Mateus capítulo 5, versículo 25, ele fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Reconcilia-te enquanto está a caminho. Enquanto estão os dois reencarnados. Enquanto podemos um olhar para o outro fisicamente e reparar as ofensas, as dores, as mágoas. Porque se nós não fizermos isso, se a mágoa, o ódio, o rancor, alguém que foi assassinado pelas nossas mãos, alguém que foi levado ao suicídio, ao abandono pelas nossas atitudes, vão nos cobrar. Vão ser aqueles inimigos ocultos, aqueles obsessores, aqueles que nós não conseguimos pedir perdão e eles ainda não conseguem nos pedir. Essa é a nossa visão, porque nós entendemos sobre a sobrevivência da alma. Nós não somos materialistas. Então, esses ensinamentos Jesus deixou para nós há 2020 anos. Para nós vermos como é importante o perdão das ofensas, como é importante a gente se reconciliar. E ele continua: não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato, que se falso cairia por si mesmo e que se verdadeiro deve ficar sepultado no silêncio? E quantas vidas são tiradas por um equívoco, por uma mentira, por algo que poderia esperar mais um pouco e ser resolvido? E se aquela situação fosse verdadeira, talvez o silêncio, talvez você deixar que a própria justiça se faça, tanto de Deus quanto a do homem. Porque nós temos que acreditar nas duas justiças, e principalmente na misericórdia de Deus. Nós não temos que reagir e agir com a nossa vontade, tirando a vida, massacrando outras vidas, tirando as oportunidades, as alegrias de outros, deixando famílias órfãs, deixando pessoas em situações de depressão, de angústia, de solidão. Não podemos levar para conosco, meus irmãos, esses sentimentos. Nada mais restará, pois senão a satisfação da sede de vingança. E aí nós vamos entender o que é sede, o que é vingança, lá no item 9, quando os Espíritos nos falam. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Últimos remanescentes de costumes bárbaros e que nós ainda a possuímos, esses remanescentes. Porque essas atitudes, quando nós reagimos, quando nós queremos revidar, quando nós alimentamos esse sentimento de vingança, são remanescentes de costumes bárbaros que não nos cabem mais. A triste satisfação que quase sempre dá lugar nesta vida a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Então, atitudes pequenas, atitudes egoísticas, vaidosas nossas, que naquele momento vai nos satisfazer, porque eu revidei, eu agi de acordo com a minha honra, limpei a minha honra. Naquele momento vai me trazer uma satisfação. Mas e o remorso? Quando a minha consciência mais amadurecida me cobrar. Porque não é Deus, não é o outro, sou eu para comigo. E isso vai acontecer. Se não for nessa existência, vai ser quando eu desencarnar. Quando eu tiver consciência das mazelas, dos erros, dos equívocos, do mal que eu pratiquei.
aquele momento da minha atitude de eu colocar para fora, né, os sentimentos mais bárbaros meus, os remanescentes, como fala ali no 29, eu vou me satisfazer. Eu sou uma pessoa, né, de honra, uma pessoa corajosa, mas não, somos pessoas orgulhosas e vaidosas. E quando ele fala que se é o ofendido que sucumbe, onde é a reparação? Em que momento eu vou poder me reparar com ele? Mesmo nessa existência, quando cairmos a ficha do erro cometido. Em que momento? Por isso Jesus fala, reconcilia-te contra a caminho, porque depois vamos ter que esperar uma nova oportunidade para recomeçar. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiseres que vos façam. São ensinamentos do Cristo. É o que eu posso usar para medir a minha relação com o outro. Se eu não quero que me magoem, que me agridam, se eu não quero ser ofendido, se eu não quero ser roubado, se eu não quero ser traído, eu não posso querer isso para mim. Esse é o entendimento que Cristo nos fala. Esse é o ensinamento para que a gente possa usar como termômetro das nossas atitudes para Deus. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Quando nós verificarmos e vivenciarmos esse ensinamento de Jesus, não façais aos outros que não quiseres que vos façam, todas essas brigas, essas divisões, essas separações, essas guerras individuais e coletivas, tudo vai acabar. Porque eu não vou querer que me agridam, que me expulsem da minha casa, do meu país. Então, quando nós vivenciarmos esse ensinamento que o Cristo nos deixou, todos esses remanescentes bárbaros nós vamos deixar de lado. E Jesus, no seu missionário, nos fala sobre isso, sobre o perdão, sobre reconciliar, porque ele sabe da importância da gente caminhar livremente, da gente caminhar sem estar com a consciência pesada em relação ao outro. E no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, são questões, né, perguntas feitas ao Espírito Emmanuel, em que ele nos traz o seu ensinamento. Na questão 337, pergunta-se Emmanuel: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Então, o ensinamento é para que a gente se reconcilie com o adversário. Mas se naquele momento ele não está querendo a reconciliação, o nosso perdão, o que fazer? Porque a gente sabe que cada um tem o tempo necessário para digerir as situações. Aí, Emmanuel responde: cumpra cada qual o seu dever evangélico, cada um faça a sua parte, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Então, meus irmãos, se eu procuro meu irmão e ele ainda não está pronto para o perdão, que eu faça a minha parte. E que eu esqueça a ofensa. E que eu esqueça aquele ato. E que eu não fique remoendo, como ele fala aqui, represálias, que mais não é, muitas vezes, do que essa vingança que a gente viu ali, que é um costume bárbaro.
Então façamos a nossa parte. Não vamos esperar que o outro retribua da mesma forma, porque cada um segundo o seu entendimento. Na questão 338, é perguntado o seguinte: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Por que Jesus nos aconselha isso? E Emmanuel responde: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, quando Jesus nos ensina a perdoar, é para que a gente possa entender que nós vamos precisar desse perdão também. Né? Ou achamos que não? Quando eu entendo que eu tenho que perdoar, é porque eu sei que eu vou precisar desse perdão. Esse ensinamento de Jesus, olha, perdoe, porque você também vai precisar inúmeras vezes. Na questão 340, pergunta-se o seguinte: perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Perdoar e esquecer? Resposta: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar, quer dizer, esquecer plenamente a falta do seu irmão. Então, para o mundo, perdão é renunciar à vingança, mas eu posso remoer a lembrança, eu posso jogar na cara do outro o que ele fez comigo. Eu não vou esquecer aquele ato, né, aquela ofensa. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Então, é perdoar e esquecer. É claro que eu vou lembrar a atitude. O que eu vou fazer é transformar esse sentimento em um sentimento nobre. É não desejar o mal, é querer o bem, é dar, de repente, uma outra oportunidade, sem esquecer, meus irmãos, do que Emmanuel nos fala da oração e da vigilância. Estarmos vigilantes para que não ocorra de novo. Sejamos capazes de entender o outro e de perdoar, mas estarmos sempre em oração e vigilância. Continua. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. E é fantástico, né? Porque só esquecendo a nossa outra existência, nós caminhamos livremente nessa. Agimos livremente sem o peso das nossas lembranças. A mesma coisa acontece quando nós perdoamos. Caminhamos nessa existência mais livre também, porque estamos em paz com a lei de Deus, com a lei de amor, perdoando, pedindo perdão, esquecendo as ofensas. Caminhamos mais livre. Então, o esquecimento é uma bênção de Deus. Então, nós temos que aprender, sim, a esquecer as ofensas, transformando em sentimentos de amor, de perdão, de reconhecimento da fragilidade do outro. E o Espírito Emmanuel nos diz que só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Só quando nós, espíritos que somos imortais, nos evangelizarmos, transformarmos os nossos sentimentos em sentimentos nobres, nós não vamos deixar que sentimentos doentios, de raiva, de vingança, de ódio, estejam em nossos corações. Nós vamos transformar isso tudo em sentimentos nobres de amor, porque somos todos irmãos. Então, meus irmãos, o ensinamento da manhã vem nos falar sobre isso, sobre o ponto de honra, mas o ponto de honra mais importante é nós reconhecermos nossas faltas, nós perdoarmos, nós nos transformarmos em ser melhor. E como diz Emmanuel, nos tornarmos homens evangelizados, espíritos evangelizados. E para terminarmos o estudo da manhã,
do artigo O Consolador, chamado Reconciliação, nós trazemos um texto. Como filhos de Deus e irmãos em humanidade que somos, procuremos compreender que toda e qualquer inimizade, quando alimentada, é contrário à lei de amor, trazendo a tribulação de consciência. Toda inimizade, todo mal-querer, toda infâmia, todo prejuízo a alguém vai causar em nós a tribulação da nossa consciência. Nossa consciência vai nos cobrar. A nossa consciência é o grande juiz. A paz, o concurso fraterno e o contentamento em fazer o bem que pudermos são obras morais que pedem serviço edificante. Essas atitudes vão nos edificar, vão nos tornar seres melhores. Acima de tudo, recordemos que perdoando a bênção de Deus consegue descer até as lutas das almas e assim a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Quando nós perdoamos, a bênção de Deus chega até nós e nós podemos chegar até Deus. Belíssimo esse trecho que fala que a alma consegue elevar-se à bênção de Deus através do perdão. Recolhamos os dons divinos da claridade evangélica, amar e perdoar, que foi os ensinamentos que o Mestre nos deixou no seu missionato inteiro. Se possuímos a luz da claridade, por que não lhe seguir a rota da luz? Se nós já temos em nossas vidas a luz da claridade, que são os ensinos de Jesus, por que não seguir essa luz? Por que não procurar o Mestre? Por que não usar os seus exemplos de amor, de perdão, de reconciliação, do esquecimento das ofensas? E deixarmos para o homem velho, para trás, o ódio, a vingança, que não faz parte mais de nós, meus irmãos. Que a gente se lembre sempre que Jesus é para nós, como ele falou no João 14, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por ele. Diz Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não vamos conseguir caminhar de forma melhor sem vivenciarmos o ensinamento de Jesus. E ele é o nosso modelo aqui. Nós possamos vivenciar a cada dia o amor e o perdão ensinado pelo nosso Mestre. Muito obrigada pelo estudo da manhã, e vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai, que estamos agradecidos por todos os ensinamentos deixados para nós, Senhor. Que possamos abrir os nossos corações e vivenciar a cada um deles. Ser conosco, Senhor, não nos deixando fragilizar, não nos deixando tropeçar. Que o seu amparo e sua fortaleza envolva a cada um de nós. Obrigada por tudo, que assim seja, Senhor.